Beleza, galera? Então agora nós vamos estudar os casos de crase na prova da Fundatec. Como eles cobram a crase nas suas provas. Primeira coisa que você tem que entender, que você já deve saber, é que a crase é a junção do o artigo com a preposição. Aí se forma esse acento que é a crase. Quando que você deve colocar ele? Quando o verbo exigir, quando for um verbo que exija, com regência, que exija o uso de uma preposição. Para você saber quando o verbo exige essa preposição, o ideal é que você sempre substitua por uma palavra masculina, aquela palavra feminina. Porque a crase ela só vai acontecer, crase, no início das palavras femininas, jamais em palavra masculina. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Diante de palavra masculina, você nunca coloca crase. Uma forma que eu aconselho você a fazer é fazer a substituição da palavra feminina por uma masculina. Você faz essa substituição, se aparecer ao na frente, aí então é provável que você use uma crase. Mas, gente, tenham, porém, muito cuidado, porque a Fundatec adora colocar casos proibidos de crase ali para complicar a vida de vocês. Então, nós vamos ver isso agora. Vamos ver os casos proibidos. Eu aconselho você a ir para a prova da Fundatec para responder essas questões de crase, fazendo a substituição da palavra feminina por uma masculina, com um sinônimo masculino ou uma palavra parecida que se adeque. Se for um caso proibido de crase, aí você não coloca, mesmo fazendo a substituição. Então, o primeiro caso que você deve saber que jamais você vai colocar a crase é na frente, é óbvio, da palavra masculina. A crase é só para a palavra feminina. Aparecer uma palavra masculina, é óbvio que não vai. Mas isso eles já nem colocam mais, porque eles sabem que é uma coisa muito óbvia. Agora, o segundo caso de que crase é proibido. Olha ali, observa. Verbo, jamais na frente de verbos vocês vão colocar crase. Exemplo, começará a chover em breve. Vocês não vão colocar crase ali na frente. A chover, começará a chover. Esse a não tem crase. Chover é verbo. Próximo caso. Expressão de tratamento. Você não vai crase. Você, referiu-se a você. O verbo referir exige preposição, mas na frente de você, pronomes de tratamento, vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, a vossa majestade, nada de crase. Só com exceção de senhora e senhorita, que são duas palavras femininas. Referiu-se à senhora, aí sim, coloca a senhorita, referiu-se à senhorita, referiu-se à senhora, nesse caso vai, mas qualquer pronome, apareceu você, que é um pronome que aparece muito, não vai crase na frente de você. Outro caso proibido de crase, você não coloca a crase na frente de pronome indefinido, ninguém, alguém, algum, qualquer. Olha o exemplo. Isso não interessa a ninguém. Na frente desse ninguém não vai crase. Exceção, atenção, outras, na frente de outras, se o verbo exigir, pode haver crase. Próximo caso proibido de crase. Pronome demonstrativo. Não vai crase na frente desses pronomes. Pronome pessoal. Ela, mim, ti. Exemplo. Referiu-se a mim, a ti, a ela. Na frente da palavra uma, não coloca a crase, porque o uma é um artigo indefinido. A crase já é para definir se é um artigo. Quando tem um artigo indefinido, não vai o definido. Você não coloca a crase. Exemplo. Dirigiu-se a uma farmácia naquela rua. Quem não coloca a crase. No a singular antes de palavra no plural. Observem, fez críticas a pessoas ligadas ao setor. Aqui vocês têm uma palavra no plural. Se o a ali na frente dessa palavra no plural estiver no singular, não vai crase. Entre palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, não coloca crase.
Depois de preposição, a aula foi adiada para as 16 horas. Para preposição, não vai crase. Observe que na Fundatec eles gostam muito de cobrar também casos opcionais de crase, que é o caso de crase que você pode colocar ou não. Existem dois tipos de casos opcionais mais comuns. É o caso de pronome possessivo feminino, sua, nossa. Nesses casos, você pode escolher se vai colocar ou não. Observe o exemplo. Enviaram brindes à sua matriz e às suas filiais. Aqui você escolhe se vai colocar. Outro caso opcional é nomes femininos. Exemplo, a Marcela. Também é opcional na frente de à vista. Pagou à vista. E na frente da palavra até, ali na frente da palavra até, você pode usar crase ou não. Exemplo, foram até as margens. No início do pronome, aquele, aquela, aquilo, você pode colocar crase, né? Deve colocar, se por acaso exigir a crase. Como é que você vai saber se tem crase ou não? É só você substituir por a esse, a essa, a isso. Se aparecer um A na frente, vai crase. Se não aparecer, não vai. Só lembrando a você que na frente de a essa, a isso, a esse, não vai crase. Você só vai usar essas palavras para saber se vai crase em aquele, aquela, aquilo, como forma de substituição. É um macete que você vai utilizar com essas três palavras, colocando ou não a crase ali. Exemplo. O jornal referiu-se àquele senador. Aí substitui por esse. O jornal referiu-se a esse senador. Então, observaram aqui apareceu um A na frente de esse, se vocês fossem fazer a substituição. É sinal que na frente do pronome aquele vai crase. Agora, observe um exemplo no caso de que não iria crase. Aquilo me fez chorar. Aí, vocês vão substituir aquilo por isso. Ou isto me fez chorar. Isto não vai, não é isto me fez chorar. Então, não apareceu um A na frente disso, é sinal que na frente de aquilo não vai crase. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, bora lá para as questões.